Bom dia, povo do céu! Bom dia! Bom dia, irmã! Bom dia, Jenny! Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia! Bom dia para você que está aí em casa, que Deus possa abençoar grandemente o seu dia por esse vídeo. E eu estou muito alegre que você esteja conosco mais uma vez aqui estudando a Palavra de Deus, e eu quero pedir uma coisa, que você deixe nos comentários qual foi a lição que o Senhor ensinou a você neste estudo. É tão importante, né? E é tão bom quando nós lemos os seus comentários. Isso também ajuda o vídeo a chegar a muitas pessoas que precisam, que você possa ser muito abençoado. E neste momento nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, e eu convido você aí de casa e toda a congregação a nos ajoelharmos. Querido Deus e bom Pai, queremos louvar o Teu nome porque o Senhor, mais uma vez, nos deu a oportunidade de acordarmos vivos, Senhor, e acordarmos na Tua presença. Queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar neste estudo, que o Senhor possa tocar em nossos corações e falar conosco, que o Senhor esteja, Senhor, com cada servo Teu, ó Deus, ensinando a nos parecermos mais contigo, Senhor. Que nós possamos ser luz para este mundo, que possamos ser verdadeiros missionários, Senhor. Que o Senhor possa vir logo, ó Deus, para nos resgatar. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor envie, Senhor, 600 missionários para essa casa, que o Senhor possa trazer servos, Senhor, para o Teu trabalho. Em nome de Jesus. Amém. E para dar continuidade ao nosso culto, vamos louvar o Senhor com o hino 462. Será de manhã. Amém. Nós não sabemos quando Cristo irá voltar, mas sabemos que Ele vai voltar. Amém por isso, né? E sabe o que eu tenho em minhas mãos, irmã? Palavra de Deus. A Palavra de Deus. E é tão bom nós lermos, estudarmos, meditarmos, mas acredito que decorar a Palavra de Deus é algo essencial para a nossa vida, né? E o texto dessa semana está lá em Êxodo 25:8, e eu convido você aí de casa e toda a congregação a abrirmos a Palavra de Deus para gravarmos ela, né? É tão importante. E você pode contar pra gente, irmã, para nós recitarmos? Lá. No 3. 1, 2, 3. Êxodo 25:8. E me farão santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Êxodo 25:8. E me farão santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Êxodo 25:8. E me farão santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. E neste momento você possa preparar o seu caderno e o seu lápis e anotar tudo que o Senhor falar ao seu coração, que você possa ter um estudo abençoado. Deus abençoe e até amanhã. Olá, bom dia para você! Espero que você tenha dormido muito bem, que pela graça e poder de Deus você esteja animado para esse dia. Está animado? Cheio de força do céu? Nossa razão de estudar é essa: encher o nosso coração das coisas celestes. Bom dia, Escola de Profetas, que pela graça e poder de Deus vocês também sejam aliviados, fortalecidos, enchidos de força e vigor pelo nosso Deus eterno. Nosso estudo de hoje nos vai encher o coração porque é algo muito sério. É o estudo número 29 do nosso manual aqui, tá? Do nosso livrinho, nosso guia de ano bíblico. E o capítulo que nós vamos estudar da Bíblia é o capítulo 33 ao 37. O nome do nosso estudo de hoje é Inimizade de Satanás contra a Lei de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo 33, verso 1 em diante. Existiu uma situação muito interessante com o povo de Israel que você precisa entender. O povo de Israel sempre era guiado pelo Deus eterno. Uma nuvem
de fogo os guiava durante a noite, e de dia um ar-condicionado de uma nuvem cuidadosa sobre eles. No entanto, houve um momento em que o Senhor Deus disse: eu não irei no meio do povo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você tivesse certeza absoluta que Deus não iria com você em certo lugar, você iria lá? Pois foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eu vou ler para você o que aconteceu aqui. Disse mais o Senhor a Moisés, estou lendo o capítulo 33 de Êxodo. Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para uma terra da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Mas eu não subirei contigo, porque és povo de dura serviço, para que eu não te consuma no meio do caminho. Por que Deus decidiu não ir com eles? Abre bem seu ouvido agora para você entender. Qual foi a razão de Deus? Avante. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que são atavios? São joias, anéis, pulseiras, brincos. Peraí, quando Deus falou, não vou no meio de vocês, o povo não usou os atavios porque estavam tristes? Não usou as joias porque estavam tristes? Não, é porque Deus tinha pedido a eles. Não usem. Querem ver por quê? Leia. Veja o que está escrito aqui, o verso 5. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és um povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram de seus atavios no pé do Monte Horebe. Deixa eu lhe comentar uma coisa. Você sabe por que Deus não quer que nós usemos joias? Sabe qual é a razão de Deus? Você precisa entender isso. Quem foi o primeiro a usar joias? Abra a sua Bíblia em Ezequiel 28. Você vai ver uma descrição de Satanás, de Lúcifer, o filho da alva, aquele que iniciou o pecado no céu. Lúcifer, ele foi o primeiro a se cobrir de pedras preciosas. Ele queria embelezar-se. Imagine isso, as pedras preciosas não foram feitas para essa finalidade, mas ele as colocava sobre si. Quando Deus nos vê cheio de joias, de quem Jesus se lembra? É a minha pergunta. E também nós usamos porque nós queremos nos sentir mais bonitos, para aumentar a nossa beleza. E não somente isso, nós usamos joias muitas vezes porque outras pessoas também ficam invejadas, entendeu? Nos acham importantes, especiais. Isso é muito sério, você precisa pensar sobre isso. Outro detalhe interessante que aconteceu aqui, Moisés e a glória do Senhor. Eu acho muito lindo o que Moisés disse no verso 16 do capítulo 33. Como se saberá se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? O que é que nos faz sermos diferentes? O que é que nos dá o toque de diferença? O fato de Deus andar conosco. Nós somos abençoados porque Deus está conosco, a bondade de Deus, né? E Moisés, então, veja que coisa tremenda. Moisés já tinha visto o mar se abrir, Moisés viu maná caindo do céu, Moisés viu, e aliás, o mar se abriu, foi um escândalo de milagre, né? Moisés tinha visto tantas coisas grandiosas até o momento, a água amarga se transformar em doce, Moisés tinha visto muitos milagres. No entanto, Moisés não estava satisfeito. Aqui em Êxodo 33, Moisés pede: Senhor, eu rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés não queria milagres somente. Moisés queria ver a glória de Deus, enxergar Deus. E o Senhor Deus atendeu a oração de Moisés. Fez passar na frente dele toda a sua bondade. Você entende o que é ver a glória de Deus? Toda a sua bondade. Outro detalhe é a pedra azul, que eu quero que você veja aqui, por favor. Olha só o verso 21. Disse mais o Senhor a Moisés: eis aqui um lugar junto a mim, aqui, sobe a penha, te porás. Como assim? Quanto a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Que Deus cuidadoso que atende, né, a oração de um filho dele. 34, as novas tábuas da lei. Você se lembra
que Moisés tinha que lavrar as pedras como as primeiras e levar diante de Deus para que o Senhor Deus novamente escrevesse nelas, né? E era um momento especial que Deus tinha que dar novamente as tábuas para Moisés, porque as primeiras tinham sido quebradas. Lembra disso? Por ocasião da questão do bezerro de ouro que o povo havia, infelizmente, guardado, né? Agora veja, por favor, o capítulo 34, verso 28. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Agora veja, o rosto de Moisés resplandece. Quando Moisés desce, como é que o rosto dele fica? Resplandecente. Será desta forma que nosso rosto vai ficar quando então nós estivermos nos últimos momentos da história da terra e o Senhor derramar sobre nós a sua bênção e o seu poder sobre seus filhos, e o rosto dos filhos de Deus resplandecerão de santa consagração, como o rosto de Moisés. E o 35 nós vemos aqui, Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias trabalho, de novo a questão do sábado. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia vos será santo, sábado de repouso solene ao Senhor. Todo aquele que nele fizer algum trabalho será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Que impressionante o cuidado de Deus para com seu povo. Mas deixa eu comentar uma coisa. Você sabe que desde o início do mundo Satanás sempre odiou a lei de Deus? Olha esses slides. Sempre houve ódio de Satanás contra a lei de Deus. Desde o início, Satanás odiava a lei. Desde o início, lá da primeira queda, Satanás, ele lutou contra o plano da salvação. Desde o início, ele fez com que nossos primeiros pais pecassem, lutou para que quando eles pecassem, eles também se tornassem revoltados contra a lei de Deus. E ele mesmo dizia, ele mesmo falava: por que tu criastes uma lei que ninguém pode obedecer? Essa era a fala de Satanás. Mas não foi assim. Quando Jesus vem com o plano da redenção e mostra o plano de redenção nessa terra, Lúcifer fica impressionado, Satanás fica impressionado, porque então muitos seriam salvos e todos, se quisessem, pela salvação oferecida no plano da redenção. Agora deixa eu te comentar uma coisa. Por que Deus não tira o livre-arbítrio? Satanás acusa dizendo: se o Senhor sabia que eles iam pecar, por que é que o Senhor os criou? Olha o que Deus diz aqui. Milhares existem hoje, repercutindo a mesma queixa revoltosa contra Deus. Não veem que o despojar o homem da liberdade de escolha seria privá-lo de sua prerrogativa de um ser inteligente e fazer dele um mero autômato. Não é propósito de Deus coagir a vontade. O homem foi criado como um ser moral livre. Como os habitantes de todos os outros mundos, devia ser sujeito à prova de obediência, mas nunca é levado a uma posição tal que render-se ao mal se torne coisa forçosa. Nenhuma tentação ou prova se permite vir àqueles que é incapaz de resistir. Isso eu acho impressionante. Eu vou repetir o que eu acabei de ler. Nenhuma tentação ou prova se permite vir àquele que é incapaz de resistir. Deus nos proveu de tão amplos recursos que o homem jamais ter-se encontrado na contingência de ser derrotado no conflito com Satanás. Satanás perdeu a primeira batalha contra Adão e Eva. Mas aí ele continuou tentando o mundo e foi necessário o dilúvio. Mas o Senhor Deus ainda assim proveu para que algumas pessoas que confiassem nele fossem salvas do dilúvio. E a terra começou novamente a encher-se de pessoas. O Senhor Deus tira um dos descendentes de Noé, que foi Abraão, e faz para ele uma grande promessa. Manda que ele olhe para o céu e diga: olhe as estrelas do céu. Assim como são as estrelas do céu, impossíveis de serem contadas, assim será a sua descendência. E Abraão não tinha filhos. E ele então prometeu que haveria da descendência de Abraão nascer o nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa tremenda foi quando Satanás tentou judiar até de Abraão. Trouxe dificuldades dentro da vida de Abraão, junto à família de Abraão. Satanás tem inimizade contra a lei e luta contra os filhos que Deus levanta nessa terra para defenderem sua lei. Não foi diferente com José.
como ele machucou José, como ele judiou da família de Jacó, da família de José, do povo de Israel. Depois incomodou-se com Moisés. Na frente de Faraó, ele tentou humilhar Moisés com relação aos milagres que aconteceram na frente de Faraó. Como Moisés foi judiado, mas Deus venceu em todas. Você já percebeu como Satanás vem perdendo batalhas, uma atrás da outra? E quando a lei de Deus foi dada, e eu quero analisar com você a lei de Deus, que foi entregue nas mãos de Moisés para dar para o mundo todo. A lei não servia somente para um só propósito. Não era só para o povo de Israel, era para o planeta inteiro. Vamos analisar a lei de Deus? Abra sua Bíblia em Êxodo 20, que eu gostaria de analisar com você. O que Satanás tentava, ao tirar a lei de Deus, tentava destruir o que, na verdade? Veja lá. Aqui está a lei de Deus, o que está sendo mostrado para você. A lei de Deus se resume em duas partes. Uma parte se reserva ao amor a Deus e outra parte ao amor aos semelhantes. Por isso Deus disse na boca de Jesus, quando Jesus respondeu, a lei de Deus se resume em duas partes. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No amor a Deus estão os 4 primeiros mandamentos. No amor ao próximo, os 6 últimos mandamentos. Nos 4 primeiros mandamentos, nós vemos o cuidado que temos que ter em adoração. O Senhor Deus começa em Êxodo 20, verso 3, dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Esse mandamento nos ensina a não ter e nem deificar qualquer outro nessa terra. Se os homens tivessem seguido os mandamentos que hoje as igrejas evangélicas dizem que Deus aboliu, se tivessem seguido, não adorariam Shiva, não adorariam outros deuses, milhares de deuses como adoram, né? O segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra. Por que Deus pediu para não adorar imagens, nem se encurvar perante elas? Porque isso desvia o coração do povo do Deus verdadeiro. E imagens não podem responder. Não existe como responder qualquer imagem. Isso é muito sério. Você tem que pensar sobre isso. E o Senhor Deus pediu abertamente, não quero ser adorado por qualquer imagem. E também não se ajoelhem na frente de qualquer tipo de Deus feito pela mão de homens, né? O terceiro mandamento diz para não tomar o nome de Deus em vão, porque nós não podemos ser tocados por inocentes se colocarmos o nome de Deus em qualquer brincadeira, em qualquer coisa. O povo de Israel tinha uma caneta especial para falar no nome de Deus, para escrever no nome de Deus. Quando iam falar o nome do Senhor, faziam silêncio, de tão sagrado que eles sentiam que o nome de Deus era. E o quarto mandamento fala sobre o sábado. O Senhor Deus escolheu um dia para nós irmos à igreja, um dia em que Ele quer ser adorado de forma especial. Não que Ele não espere nos outros dias, mas o sábado em si é um dia especial para o Senhor. Ele escolheu, Ele disse que Ele separou, santificou e abençoou esse dia. Este dia, se todos tivessem guardado, não haveria um só ateu. Porque este dia que faz com que alguém consiga entender que ele é objeto das mãos de um Deus, ele é criatura de um Deus de amor e que fez não só ele, mas todas as coisas. Porque o sábado é uma comemoração de um Deus criador, tá? Agora, os próximos 6 são em relação ao homem. Quando o 5º mandamento foi dito, e é dito da seguinte maneira, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, o Senhor Deus estava ensinando que a criança que obedece aos pais, obrigatoriamente também vai obedecer a Deus. A criança que não obedece aos pais, que não honra os pais, nunca vai obedecer a Deus e nem honrar a Deus. O 6º mandamento diz, não matarás. É uma prerrogativa muito séria. A morte é algo que adveio em resultado do pecado. E o Senhor Deus nos proíbe de tomar em nossa mão o direito de tirar a vida de alguém. Isso é coisa muito séria. Não matarás. O outro mandamento é o mandamento 7º, diz não adulterarás. Com isso, Satanás, em seu ódio, tentou tirar da cabeça do homem que adultério é uma coisa simples. E hoje, em todos os lugares, é destruída a sociedade, é destruída a família por a transgressão deste mandamento. Um pecado considerado mortal diante de Deus. A destruição dos valores morais, dos valores que unem ser humano a ser humano, da confiança entre um ser humano e outro. E Satanás tem um desejo muito grande que os seres humanos pensem e imaginem que é possível transgredir esse mandamento sem que Deus se incomode ou sem que tenha qualquer resultado ou consequência.
Avante. O outro mandamento, o 8º, diz não dirás falso, diz não furtarás. O 8º mandamento, não furtarás. Deus não nos permite furtar, tirar nada de ninguém, fazer uso de qualquer coisa que seja de outra pessoa, tomar parte do salário de outra pessoa, reter de alguém um benefício que a pessoa tenha. Qualquer ato de desonestidade para com o próximo entra neste 8º mandamento. O 9º diz para não dizermos falso testemunho contra o nosso próximo. Satanás, ao nos fazer dizer falso testemunho, ao nos enojar de alguma pessoa, ao inventarmos situações, está nos ensinando a quebrar a lei. Satanás odeia a lei de Deus. E o 10º mandamento diz não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Quando pensamos sobre isso, nós ficamos pensando, por que os povos não obedecem do jeito que Deus pediu? Porque Satanás, desde o início, em todas as eras, tem lutado para que esqueçamos da lei de Deus. O ódio dele é tanto porque ele sabe que só consegue degradar a raça humana quando a raça humana se esquece dos mandamentos do Senhor. O grande ódio de Satanás é contra os mandamentos de Deus. E você? Como é que você se sente? Você sabia que depois do milênio, uma multidão de pessoas haverão de morrer por causa da lei de Deus? E também quando o Filho de Deus vier em sua glória, quando o Senhor Jesus descer nas nuvens dos céus, as pessoas que transgrediram, que ensinaram outras a transgredir, não conseguirão olhar para o Senhor que virá para reivindicar o caráter santo de sua lei. Quando o Senhor Jesus se colocar diante do planeta, mostrando que ele não só havia escrito a lei, mas exigido total e perfeita obediência. Um dia, irmãos, Satanás e seus anjos morrerão e todos aqueles que seguiram as reivindicações de Satanás. E então viveremos com o Senhor para sempre. Eu te peço em nome de Deus, o Senhor que vai reivindicar sua lei, o Senhor que vai reivindicar o seu nome nessa terra, o fará pela maneira correta. Qual é a maneira de reivindicar seu nome? Levantando a sua palavra diante de toda a terra, mostrando que Deus nos salvou de uma vida errada para vivermos uma vida de completa obediência diante de Deus. Que em nome de Jesus, a tua vida, a tua história, seja tocada profundamente pelo estudo de hoje. Que você se coloque diante de Deus como servo honesto e fiel, que procura obedecer o teu Deus naquilo que Ele pede. Que o Senhor possa honrar a tua vida, honrar pela glória e o poder do céu, te fazendo a chegar-se perto dEle e fazendo diante do céu aquilo que Ele pensou ao te fazer e permitir você nascer. Vamos agradecer a Deus e pedir forças a Ele? Vou orar agora com você. Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome pela palavra escrita, pela verdade aqui exposta, porque temos certeza absoluta que o Senhor não somente é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como também é, com toda certeza absoluta, o originador da lei de amor, essa lei, Senhor, que nos protege de causar mal ao próximo e fazermos, Pai de amor, a perpetuação de misérias mil nesse mundo. Ajuda-nos, ó Pai, para sermos observadores da Tua lei, propagadores do que o Senhor pede, e que em nome de Jesus não venhamos ajudar Satanás nessa luta dele contra a Tua lei. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.